Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa residência do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, né, a nossa residência de terapia intensiva. Hoje nós temos um convidado aqui, Dr. Adson Patrick, médico cardiologista, grande intensivista, amigo meu lá da Santa Casa e faz parte também da equipe de transplante cardíaco lá da unidade. Ele vai falar hoje sobre a insuficiência cardíaca descompensada. A gente agradece mais uma vez a participação e bom proveito a todos. Olá, turma. Meu nome é Patrick. Vamos conversar um pouquinho sobre esse cardíaco descompensada. Não tenho conflito de interesse, né? Só sou entusiasta aí pelo tema. Nosso roteiro, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais, definição e classificação, diagnóstico, avaliação prognóstica e, posteriormente, manejo e sobre as considerações finais posteriormente. Aqui. Desculpa, a gente está travando aqui a internet, mas primeiro, assim, o que esperar das evidências em relação à insuficiência cardíaca descompensada? Muito diferente do que aconteceu aí no tratamento da insuficiência cardíaca crônica, onde a gente chegou no estado da arte ao entender os mecanismos neuromorais e adaptativos do coração, e ao intervir nessa cascata, a gente conseguiu mudar a mortalidade geral, mortalidade cardiovascular, internação e readmissões. Posteriormente, com o advento aí dos dispositivos, né, de ressincronização, o cardiodesfibrilador implantável, a gente chegou no estado da arte de tratamento de insuficiência cardíaca crônica. Diferentemente, a insuficiência cardíaca aguda, os desfechos, né, e as evidências são menos robustas, né, e ainda a gente vai depender muito do racional fisiopatológico, principalmente o racional mecanicista e hemodinâmico, para tentar tratar esse paciente. Qual que é a importância do tema, né? Nós temos um número elevado de internações de insuficiência cardíaca aguda, isso leva um alto custo para o sistema de saúde e temos ainda uma alta mortalidade intra-hospitalar. E sabemos que toda vez que um paciente com insuficiência cardíaca crônica ele interna por descompensação, existe uma alta taxa de readmissão e de mortalidade nesse pós-alta. A mortalidade intra-hospitalar está por volta de 4 a 10%, nós temos uma mortalidade pós-alta por volta de 25 a 30% e uma alta taxa de readmissão, por volta de 45%. Em relação aos registros brasileiros, né, nós temos apenas um registro, que é uma combinação dos dados do pessoal da Unifesp, do INCOR e do Instituto Coração do Recife, e por esse registro a gente teve uma média aí de 17% de mortalidade e por aproximadamente 190 mil casos de insuficiência cardíaca, né? Isso aí pelo DataSUS. A nossa epidemiologia, ela parece um pouco em relação aos países de primeiro mundo, né? Nossa média de idade é de 64 anos, a maioria do sexo feminino. A etiologia isquêmica ainda é a principal, e a nossa taxa de mortalidade aí, de 13% a 17%, é quase o dobro, né, dobro ou 3 vezes o valor da mortalidade do registro ADIR, que é o principal registro aí de insuficiência cardíaca no mundo, mostrando ainda que nós precisamos entender e tratar melhor o nosso paciente. Então, qual é a definição, né, de insuficiência cardíaca? Nós temos o rápido início ou piora dos sintomas e sinais de insuficiência cardíaca, e nós definimos dois fenótipos, né? A descompensação aguda de uma IC crônica, que é o tema principal da nossa aula, e a insuficiência cardíaca como primeira manifestação, que é a insuficiência cardíaca de novo. Talvez o exemplo mais comum é o paciente pós-miocardite aguda ou pós-infarto anterior, levando com disfunção ventricular importante. E quais são os principais fatores que vão levar a esses pacientes, seja no cenário de insuficiência cardíaca crônica descompensada ou no cenário de insuficiência cardíaca de novo, né? Nós temos a síndrome coronariana aguda, as arritmias, causas valvulares, infecção, a própria evolução do paciente, né? A má aderência terapêutica também. Então, esses são todos os triggers, né, que nós tentamos identificar todas as vezes que o nosso paciente com insuficiência cardíaca aparece na unidade de emergência ou na terapia intensiva. A IC crônica descompensada representa aí 50% a 70% dos casos.
E nós vamos diferenciá-la em paciente com edema agudo de pulmão, que tem congestão pulmonar proeminente, o paciente com IVD isolada, que pode ser também crônica ou agudizada, e o paciente em choque cardiogênico, né? Esse paciente em choque cardiogênico, ele pode ser agudo, como pós-miocardite ou pós-infarto, ou pode ser o paciente em choque cardiogênico por progressão da insuficiência cardíaca. De todas as classificações que existiram aí ao longo da evolução da insuficiência cardíaca descompensada, talvez a que mais nos ajude a entender e a fazer o manejo do paciente é a classificação que identifica o perfil clínico hemodinâmico, né? Uma classificação antiga, aí, dos meados dos anos 90, entrando nos anos 2000, proposta inicialmente pelo Noria, e que realmente mudou a forma, né, com que tanto cardiologistas, emergencistas e intensivistas conduzissem seu paciente. Outras classificações também surgiram, mas sem tanta repercussão na prática clínica. Então, esse aqui foi, né, o artigo original, né, e aí o pessoal, né, entendeu que classificar esse paciente baseado apenas na perfusão que ele apresenta em repouso e a congestão que ele apresenta em repouso, ele conseguiu definir 4 perfis, né? A gente tem o perfil A, que é o paciente que está compensado, que é o paciente quente e seco, o perfil B, que é o paciente quente e úmido, né, que graças a Deus é a principal forma de apresentação desses pacientes, o perfil C, que é o paciente frio, o perfil C, que é o paciente frio e úmido, e o perfil L, que é o paciente frio e seco. Depois nós vamos voltar nessas classificações, né? A insuficiência cardíaca direita também é extremamente importante, mas tema aí para uma aula em especial, porque o manejo é muito diferente. Em relação ao diagnóstico, nós vamos ter o diagnóstico com ferramentas clínicas, laboratoriais, nós temos ainda ferramentas de imagem, né, que é o raio-x, ferramentas mais avançadas, que é o eco, e mais recentemente o POCUS. Em relação aos aspectos clínicos, como eu faço o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Né? Nós temos os critérios de Framingham para avaliação da insuficiência cardíaca aguda, onde a presença de 2 critérios maiores ou um critério menor, um critério maior com 2 menores, a gente tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? E se o paciente é a primeira manifestação ou se ele está agudizando, a gente classifica ele como insuficiência cardíaca descompensada. E os critérios maiores são critérios simples, né? Por exemplo, dispneia paroxística noturna, reflexo jugular, e os critérios menores, tosse noturna, por exemplo. E qual a acurácia, né, dos critérios de Framingham? Né? Nós temos uma acurácia aí por volta de 75%. Com essa acurácia associada à probabilidade pré-teste, a gente consegue fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Em relação aos exames laboratoriais, né? Talvez aí a grande estrela laboratorial para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, baseada aí em todas as diretrizes, seja os peptídeos natriuréticos, né? Os peptídeos natriuréticos, ele entra aí com um valor preditivo negativo extremamente alto e, como tal, ele serve para a regra de rule-out, ou seja, regra onde eu vou excluir o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E, como tal, nós temos que entender, mais uma vez, probabilidade pré-teste, né? Nesse cenário de exclusão, não vale a pena eu solicitar os peptídeos natriuréticos, quando a probabilidade pré-teste é extremamente elevada, eu não consigo mudar a minha pós-teste, e nem quando a probabilidade pré-teste é muito baixa, uma vez que eu já tenho a exclusão desse diagnóstico. Os valores de referência para o BNP por volta de 100 e o NT pro BNP por volta de 300. A importância é que, né, com o advento aí da terapia combinada do BRCA com o inibidor da neprisilina, né, nós temos que pedir para esses pacientes o NT-proBNP. E também há uma diferença em relação à idade, né, como mudança nos toques para esses pacientes. Em relação ao eletrocardiograma, né, quais seriam os achados principais aí que nos ajudariam a dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? O principal achado é a presença de fibrilação atrial, né, que dá um likelihood positivo aí de 3,8. Posteriormente, né, novas ondas P com mudança, né? Os outros achados, como elevação ou depressão do segmento ST, não têm um likelihood positivo significante para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. O raio-x de tórax, né? O principal achado no raio-x de tórax realmente é a congestão venosa com edema intersticial, que tem um likelihood positivo aí por volta de 12.
E uma coisa muito importante em relação ao raio-x, apesar dos achados do raio-x terem um likelihood positivo elevado e nos ajudarem o diagnóstico de insuficiência cardíaca, os pacientes com insuficiência cardíaca mais avançada, né, com a disfunção ventricular muito grande, normalmente menor que 20%, os pacientes com evolução muito grande, né, uma evolução prolongada de insuficiência cardíaca, eles podem ter o raio-x de tórax normal e, mesmo assim, estarem congestos, né? Um estudo que avaliou isso, estudo antigo, de 1991, e avaliou 52 pacientes com insuficiência avançada, né, com avaliação para transplante cardíaco, e mostrou que os pacientes, né, que tinham capilar pulmonar elevado, né, 16 a 29, tinham raio-x sem congestão. E os pacientes que tinham capilar pulmonar acima de 30, né, 39% deles tinham capilar pulmonar acima de 30, também tinham raio-x sem congestão. Então, a ausência de congestão no raio-x de tórax no paciente com insuficiência cardíaca avançada, ela não exclui a possibilidade de congestão pulmonar. Em relação aos exames à beira-leito, né, como eu falei, o focus é extremamente importante. Essa aqui é uma revisão, né, da Critical Care, que fala que o importante não é o tipo de protocolo que você vai utilizar, como que você vai fazer. Só o fato de você utilizar esses exames à beira-leito, você consegue ter, em qualquer um desses cenários aí de tipo de protocolo, tipo de estudo, ou tipo de população, você tem uma sensibilidade, uma especificidade ainda muito boa, né? E com intervalo de confiança estreito, né? Essa meta-análise evidenciou uma sensibilidade por volta de 94%, intervalo de confiança bom, com especificidade também muito boa, com outro intervalo de confiança também razoável, e com um likelihood positivo de 12, né? É um intervalo de confiança do likelihood que é um pouco mais largo, mas mesmo assim ele não deixa de ser significante, né? Então, vale a pena você usar o ultrassom point of care para a presença de linhas B pulmonares, né? Essa aqui é uma foto meramente ilustrativa, né, mostrando aí o protocolo, primeiro artigo produzido pelo Lichtenstein, que foi o mentor do ultrassom de pulmão, mostrando que, basicamente, eu vou ver reverberação, né, dessa congestão na pleura, né, que é as famosas linhas B. Em relação ao ecocardiograma, é importante a gente entender que todos os pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, eles merecem um ecocardiograma, mas nem todos os pacientes merecem um ecocardiograma de emergência, né? O ecocardiograma de emergência, ele vai ser, né, melhor indicado para os pacientes instáveis, né, com suspeita de complicação mecânica, por exemplo, pós-infarto. Nos demais, aí, um tempo aí de 48 horas é definido pela maioria das diretrizes. Em relação ao manejo, né, o que nós temos que entender? Que o tratamento neuromoral, que eu falei inicialmente da insuficiência cardíaca crônica, ele não mostrou benefício ainda, né, nem desfecho para o paciente da insuficiência cardíaca descompensada. Não temos desfechos duros, né, principalmente mortalidade, né, a gente trabalha muito com os desfechos de mortalidade, talvez para os pacientes mais graves não seja a melhor forma de trabalhar. E o racional fisiopatológico, né, é extremamente importante, principalmente a visão hemodinâmica e mecanicista. Uma outra vertente, né, do tratamento da insuficiência cardíaca descompensada é a presença dos dispositivos de assistência ventricular, principalmente os de permanência intermediária, curta e permanência prolongada, só que, infelizmente, nos serviços né, que tratam esses pacientes ainda não é uma realidade em Belo Horizonte. E esse aqui talvez seja o slide mais importante, né, do manejo da insuficiência cardíaca, que nós temos que pensar em insuficiência cardíaca da mesma forma que a gente pensa em sepsis, né? Sepsis, a gente, né, entendeu que realmente modifica a história natural, tratar precoce, e insuficiência cardíaca também é descompensada, também tem o mesmo pensamento. Eu brinco que tempo é vida na insuficiência cardíaca e nós temos que ter metas para restabelecer a perfusão tecidual, controlar a volemia, e a cada hora que eu postergo as minhas intervenções, eu estou aumentando a mortalidade, né? Então, eu vou plagiar aí o Rivers, né, que pleiteou essa primeira ideia aí do Early Go Direct Terapia para a insuficiência cardíaca descompensada, né? Então, em relação ao manejo, a primeira coisa que eu vou fazer em relação ao manejo do paciente com insuficiência cardíaca descompensada é definir o perfil clínico hemodinâmico desse paciente, que é através do perfil clínico hemodinâmico, né, onde que eu vou ter
um joguinho 2x2 de perfusão e repouso e congestão e repouso, que eu vou conseguir utilizar minhas ferramentas terapêuticas. Um outro princípio importante é a de redistribuição da volemia. E, mais uma vez, não esquecer que tempo é vida, que nós temos que iniciar as medidas de forma rápida e eficaz, com metas terapêuticas. Então, entendendo esse manejo, a gente tem que voltar um pouquinho lá no segundo ano da medicina para entender a curva de Frank-Starling, né? E entender o que é débito cardíaco, resistência sistêmica, resistência pulmonar e como que meu paciente com insuficiência cardíaca ele está. Né? A curva de Frank-Starling, ou a curva de distensão da fibra miocárdica, nós entendemos que a cada momento de aumento desse estiramento, eu tenho um aumento da função ventricular, isso no paciente normal, e mesmo no paciente normal, quando eu chego num certo ponto de inclinação da curva, eu começo a piorar. Os pacientes com insuficiência cardíaca, com disfunção ventricular, eles têm a área sobre a curva ainda muito menor, né? Então, para cada ponto de aumento do estiramento, eu não aumento proporcionalmente a minha função ventricular e eu chego nesse ponto de inflexão muito mais precoce, levando à congestão pulmonar, levando à piora do débito e levando aos sinais de insuficiência cardíaca. Né? Só lembrando que todos os meus objetivos, né, as minhas ferramentas terapêuticas da insuficiência cardíaca descompensada é fazer com que essa curva que está deslocada para a direita, ela novamente volta a se deslocar para a esquerda, melhorando a função ventricular. Débito cardíaco na insuficiência cardíaca descompensada, na maioria das vezes, principalmente no paciente em choque cardiogênico, vai estar um débito reduzido, né, e é basicamente volume sistólico versus frequência cardíaca. E temos que entender que esse paciente com insuficiência cardíaca, ele tem uma resistência sistêmica muito elevada, né? Diferente do paciente com componente distributivo, e tem a resistência pulmonar também elevada. Então, as outras ferramentas diagnósticas, as outras ferramentas terapêuticas vão entrar para tentar reduzir o grau dessa. Em relação ao perfil clínico hemodinâmico, né, dos pacientes, voltando mais uma vez no artigo original aí do Noria, a gente tem que classificar, e a gente tem que ser rápido nessa classificação. Inicialmente, nós temos 2 minutos para a gente conseguir classificar esse paciente, e a gente consegue, né? As evidências de baixo débito em repouso, né? A gente tem perfusão lentificada, pulso alternas, pressão de pulso encurtada, alteração né, no débito urinário, oligúria, oligoanúria, e em relação aos exames laboratoriais, que se a gente for utilizar aumento do lactato, diminuição do bicarbonato, né, redução do excesso de base. Então, todos isso são ferramentas que nós podemos utilizar para determinar se no repouso esse paciente tem baixo débito. Tendo baixo débito, né, esse paciente ele vai ser ou perfil L, né, ou perfil C. E aí a gente vai novamente para congestão em repouso para identificar sinais de congestão. Né? Quais são os sinais de congestão? Né? Eu vou ter ascite, edema de membro inferior, né? Eu posso utilizar a presença de terceira bulha, a presença de a hiperfonese do componente da segunda bulha P2, a própria presença de dispneia em si é um critério para eu avaliar a congestão. Lembrando que 90% da congestão, da razão do paciente ter dispneia é congestão pulmonar. Né? A gente sabe que o baixo débito, a distensão do VD também causa dispneia, mas a maioria é em função da congestão. Fazendo isso, a gente consegue determinar se esse paciente ele está seco ou se ele está úmido, e a partir disso, a gente iniciar as nossas medidas. Um outro princípio que eu falei é da redistribuição da volemia, né? O que é esse princípio? Os 2 fenótipos, né, do paciente com insuficiência cardíaca descompensada, eles têm volemias diferentes, né? O paciente com insuficiência cardíaca, de novo, né, lembrar aí do pós-miocardite aguda, o paciente pós-infarto anterior, ele tem um componente da volemia pulmonar muito mais elevada do que o componente da volemia total. Muitas vezes, essa volemia total pode estar até reduzida. Nesse cenário, o objetivo é usar diurético né, de uma forma mais judiciosa, né, uma forma não tão intempestiva, redistribuir novamente essa volemia com vasodilatação ou com ventilação positiva, para posteriormente fazer as medidas de tratamento crônico. O paciente com insuficiência cardíaca crônica descompensada, ele já tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona ADH ativado aí há muito tempo. Então, a volemia total desse paciente está aumentada, não só a volemia pulmonar. Então, nesse cenário, o uso de diurético em doses mais elevadas e com
steps mais ousados é a pedra fundamental aí, né, no tratamento desses pacientes. Então, iniciando o nosso manejo, né, nós vamos falar sobre os diuréticos, né? Os diuréticos vão entrar aí no perfil do paciente que tenha sinais de congestão pulmonar, que tenha sinais de congestão, seja sistêmica ou pulmonar, né? Então, a gente vai entrar aí principalmente no cenário do paciente B e no cenário do paciente C. Lembrando que os pacientes também que têm o perfil compensado, muitas vezes ele precisa de certa dose de diurético para conseguir manter a terapia crônica. E quais são os diuréticos disponíveis e como nós vamos utilizá-los, né? O principal diurético é o diurético de alça, né, a furosemida. Podemos fazer combinação de diurético, principalmente para tratar a resistência diurética, que muitos pacientes vão apresentar, principalmente os pacientes com diagnóstico já de longa data, que seria o diurético tiazídico. Podemos utilizar também a espronolactona em doses mais elevadas do que as habituais para o tratamento da IC crônica, e mais recentemente, né, com a randomização aí do Advor para o tratamento da hipervolemia dos pacientes de insuficiência cardíaca, os inibidores da anidrase carbônica, né? Então, como eu falei, todo mundo, exceto quem está seco, não tem evidência de congestão, vai ganhar diurético. E como que eu vou dar esse diurético, né? E qual o tempo que eu tenho para dar esse diurético, né? Voltando mais uma vez para aquela ideia, né, do early go direct terapia da insuficiência cardíaca descompensada, nós temos um tempo para iniciar esses diuréticos. E isso foi estudado aí numa análise retrospectiva, avaliando se o tempo de início do tratamento com diurético nos pacientes internados com insuficiência cardíaca descompensada, se isso tem impacto prognóstico, né? O que nós observamos, né, com essa análise retrospectiva, né, lembrando sempre, né, desse viés observacional, é que toda vez que eu postergo o meu início da diurético-terapia, eu tenho um aumento da mortalidade. E isso, num tempo aí de 60 minutos, por exemplo, a gente tem um aumento de quase 3 vezes a mortalidade hospitalar para esse paciente, né? Então, é extremamente importante a gente, né, utilizar esse diurético de uma forma extremamente precoce. Em relação às estratégias de diurético-terapia, um dos trials aí mais, né, que foi melhor desenhado para esses tipos de pacientes, sem dúvida nenhuma, o diurético estratégico em pacientes de descompensada, né, que saiu o Dose Trial, que saiu aí em 2011 no New England. Lembrando que o perfil de paciente, né, que o Dose Trial randomizou não eram pacientes instáveis e não eram pacientes com síndrome cardiorrenal. Era o paciente que chegava em perfil B, no pronto-socorro, e aí ele hipotetizou qual que é a melhor forma para eu dar diurético. É dar em alta dose, é dar em baixa dose, é dar em forma contínua ou dar em forma de bolos, né? Essa foi a ideia. E randomizou inicialmente 308 pacientes, né, para essas formas. Lembrando que a baixa dose era basicamente a dose oral que o paciente utilizava em casa e a alta dose é 2,5 vezes a dose que o paciente utilizava em casa. Lembrando que a gente tem uma taxa de conversão aí de 40 miligramas para uma ampula, né? 20 miligramas EV. E aí, qual que foi o desfecho desse estudo? Que, né, na avaliação aí, em 48, 72 horas, não houve diferença em relação ao desfecho, que era taxa de diurese, sensação de dispneia, né, do paciente e mudança da função renal. Só que quando a gente coloca os pacientes em alta dose, né, de furosemida, né, 2,5 vezes a dose que ele utilizava, seja em infusão contínua, seja em bolos, esse paciente teve, né, uma diurese um pouco maior, teve uma perda de peso maior também, né, e um alívio da dispneia, né? Ele piorou transitoriamente mais essa função renal, mas que no final do estudo não houve diferença. Então, quando a gente coloca isso, né, e isso é importante porque se a gente for naquela mesma ideia que eu tenho metas para melhorar a congestão, metas para restabelecer a perfusão tecidual, a ideia de dar altas doses para tentar aliviar a dispneia de uma forma mais precoce e melhorar essa congestão, ela é mais interessante. Então, por isso, né, que nesse cenário de paciente a gente prefere, né, ser um pouco mais agressivo do que a ideia de baixa dose. Né? Não houve diferença, né, nesse estudo se eu usava de forma contínua ou se eu utilizava de forma em bolos.
E o que é importante, né? As doses de furosemida desse estudo chegaram a aproximadamente 600 miligramas de furosemida, né? Quase 3 vezes a dose recomendada pelas diretrizes. Essa ideia de piora da função renal, né? Nós também fizemos a análise pós-hoc do 12 e mostrando que os pacientes com piora de função renal, né? Eles, a longo prazo, eles tinham uma sobrevida maior, né? Porque a ideia é que a função renal, né, ureia e creatina, nada mais é que soluto em solvente, né? O paciente está diluído e quando eu tiro esse solvente dele, eu apareço com essa função renal. Se ele está melhorando clinicamente, não tem por que eu preocupar com essa piora, né? A gente chama de pseudo-piora de função renal, que a longo prazo, né, mostra um melhor benefício na mortalidade desse paciente, mostrando que o paciente euvolêmico, ele fica melhor, ele interna menos e ele vai morrer menos. Esse aqui também é um estudo que avalia justamente isso, né? Essa ideia de hemoconcentração, essa ideia de deixar o paciente euvolêmico independente da piora de função renal, certo? Que avaliou o hematócrito e a hemoglobina como uma forma de avaliar se o paciente estava euvolêmico ou não. E o que esse estudo mostrou? Mais uma vez, que os pacientes que tiveram a hemoconcentração, ou seja, tiveram a euvolemia, né, de forma mantida, tanto na fase inicial quanto na alta hospitalar, eles tiveram um desfecho melhor. E isso independente, mais uma vez, da função renal. A piora de função renal, né, estava correlacionada a uma euvolemia melhor, né, e isso estava associada a um melhor prognóstico, uma melhora de mortalidade. Mais uma vez, né, não devemos nos preocupar tanto com essa piora de função renal quando o paciente está evoluindo bem. Então, como que eu vou fazer essa titulação do diurético de alça, né? Idealmente, né, a gente vai dar de 2 a 2,5 vezes a dose oral prévia, né, que o paciente utilizava. Se o paciente não utilizava diurético, a gente pode utilizar aí de 20 a 40 miligramas. E após 2 horas, eu posso fazer essa avaliação através do sódio urinário, né? Muitas vezes isso não é factível, principalmente na unidade de emergência, até mesmo na própria terapia intensiva, né? Que os exames demoram a sair. Mas eu posso utilizar também a ideia do débito urinário, né? Que nas primeiras 6 horas eu tenho que ter aí de 100 a 150 ml por hora de diurese, né? E caso eu não consiga atingir, né, ou um sódio urinário, né, maior que 50 a 70 mg por litro, ou um débito urinário nessa magnitude, como que eu vou fazer com o diurético? Eu vou dobrando a dose de diurético até a dose máxima recomendada. E nós vamos entender qual que é essa dose máxima recomendada, né? Em relação ao sódio urinário, né, isso é, assim, cada vez mais ficando famoso aí nos congressos de cardiologia, né, mostrando aí que eles podem realmente ajudar na avaliação desses pacientes, né? Não é fundamental, mas a gente pode utilizar, né, mostrando que quanto maior o valor do sódio urinário, tem uma maior correlação com o volume de diurese, né? Bem básico, né, e bem fisiopatológico mesmo, né? Isso, né, o distúrbio do sódio o distúrbio da água é o distúrbio do sódio. Em relação à associação de diurético, né, se esse paciente chegou numa dose razoável de furosemida, né, 400, 500 miligramas, ou tem indícios de resistência diurética, como que eu posso lidar com essa resistência diurética, né? Esse estudo aqui, que é o 3T Trial, avaliou esses pacientes com resistência diurética, né? O objetivo aí era avaliar o tolvaptan, mas ele também no outro braço avaliou o diurético tiazídico e mostrou que a associação do diurético tiazídico aumentava a eficácia diurética, né? Quando da mesma forma, né, que o tolvaptan também aumentava a eficácia diurética, né? Como a gente não tem disponível, a gente pode utilizar o diurético tiazídico, né? Na dose aí do hidrocloro tiazida, né? Que é o mais disponível aqui no Brasil, de 25 a 50 miligramas. Em relação ao diurético, a espironolactona, né, a gente tem o costume, né, de forma empírica, de aumentar a dose de espironolactona, principalmente aí até 100 miligramas, né, também tentando quebrar essa resistência diurética. E lembrando que os pacientes com o uso crônico de diurético de alça, eles têm um grau de hiperaldo, né, então a gente tenta fazer essa correlação. Porém, quando a gente tentou randomizar esses pacientes, né, tirar todo esse viés observacional e intuitivo, né, o Athena Trial mostrou que a associação de espironolactona numa dose mais elevada não houve
mudança do desfecho desses pacientes, né? Em relação ao inibidor da anidrase carbônica, também entra aí de forma off-label, o que nós estamos esperando aí o resultado do Advor, né, que ainda terminou a randomização, mas ainda não tem resultados, que a intervenção era em 519 pacientes com IC descompensada, a gente acrescentar cetazolamida, né, na dose de 250 a 500 miligramas, para mais uma vez avaliar a eficácia diurética, né? Então, mesmo, né, ainda não tendo os resultados, né, de forma off-label, né, a gente acaba utilizando os pacientes, principalmente naqueles que fazem alcalose metabólica e secundário às doses elevadas de diurético. Mas não tem como recomendar, né, com um nível de evidência maior, apenas opinião de expert. Em relação aos pacientes que não são tão que são um pouco mais graves do que o paciente randomizado pelo DOSE trial, que estavam descompensados, que evoluía com síndrome cardiorrenal, e até para a gente entender qual é a dose máxima de diurético de alça, o estudo que ratifica, né, essa ideia nossa de usar diurético em altas doses é o Kersh-Hashfeld, né? É um estudo que teve como pergunta pico os pacientes com insuficiência cardíaca, congestão persistente e pior de função renal, que avaliou aí ultrafiltração versus terapia medicamentosa diurética otimizada com outcome aí de perda de peso e pior de função renal. O desfecho final, né, se a gente for bem pragmático, é que o diurético preservou mais função renal com perda ponderal similar, né? Não tirando o papel da ultrafiltração do tratamento da congestão persistente, mas falando que antes de levar o paciente para a ultrafiltração, no caso nosso, a hemodiálise, né, nós temos que tentar esses steps do diurético em alta dose. Mas, assim, o mais importante, né, é a gente entender como que eram os steps desse estudo, né, e qual que eram os objetivos da terapia diurética, que foi através desses steps, né, que as diretrizes começaram a aumentar a dose de diurético proposto, né, para o tratamento da insuficiência cardíaca descompensada. Idealmente, os pacientes tinham que ter um débito urinário de 3 a 5 litros, né, aí eu ia manter o regime diurético dele. Se ele tinha um débito urinário acima de 5 litros, eu ia reduzir. Caso se tivesse alguma disnatremia, né, e não tivesse conseguido manipular essa volemia de forma adequada, e se ele tivesse um débito urinário menor que 3 litros, eu ia para os steps. E os steps são, assim, bacanas, que são práticos, né, e com doses realmente cavalares, né. A dose máxima, quando eu junto o último step, que é o paciente, né, mais grave, que não está respondendo, eu posso chegar a ter 1 grama de furosemida por dia, né, que é basicamente esse bolus inicial de 80 miligramas mais 30 miligramas por hora. E como a metodologia do trabalho utilizou a infusão em bomba, né, do diurético de alça, né, para a gente tentar reproduzir o máximo os resultados do trabalho, talvez no paciente com síndrome cardiorrenal ou congestão persistente, o diurético em bomba seja a opção. Em relação à ultrafiltração e diurético, né, e terapia diurética, né, depois várias meta-análises surgiram, né, algumas com desfecho nulo, outras com desfechos positivo para diurético de alça, outros com desfecho positivo para ultrafiltração. Acho que isso não muda a ideia que, antes de invadir o paciente, vale a pena, né, você tentar a terapia por steps. E se mesmo assim, né, com diurético de alça em alta dose, mesmo assim com combinação de diurético, tiazide, inibidor de anidrase carbônica, espironolactona para tentar quebrar um grau de hiperaldo, né, de fato desses pacientes, eu tenho alguma outra terapia clínica antes de levar o paciente para terapia dialítica, né, que nós não temos a ultrafiltração isolada. E aí, recentemente, não recentemente, né, mas nos últimos anos, aí, a ideia de solução salina hipertônica também começou a intrigar aí os cardiointensivistas, né? E por quê? Porque o uso de diurético por longo tempo desse paciente de insuficiência cardíaca leva uma adaptação, né, desse néfro e leva à resistência diurética. E cada vez mais o paciente precisaria de uma dose mais elevada de diurético para ter o mesmo efeito, e
chegando um tempo que esse paciente ele não responderia mais. E a ideia da solução salina é justamente isso, tentar quebrar essa adaptação negativa, né? E aí, principalmente com balanço de sódio e com balanço de cloreto. Por que que ela nunca, né, que ela não era utilizada anteriormente? Porque os estudos iniciais de paciente com dieta rica em sódio ou que ficava, né, que tinha essa introdução, né, de, de algumas reposições com nível de sódio muito elevado, esses pacientes inicialmente pioravam o prognóstico. Então, por isso que a ideia de dar sal, né, para o paciente com insuficiência cardíaca, ele sempre foi temerário, né? Mas talvez não seja assim. O que a gente tem de evidência em relação a isso? Saiu essa meta-análise aí em 2021, né? Foram 14 estudos, né? 4 observacionais, 3 RCTs, 10 RCTs, desculpa, mostrando se acrescentar a solução salina hipertônica mais furosemida, se isso melhoraria a eficácia diurética do paciente. Os estudos deixavam muito claro como é que era a dose, né, o protocolo que eles utilizavam, e a avaliação era muito variada, né, 24, 48, 72 horas. E mesmo pegando, né, esses vieses, né, e todos esses pontos para a gente avaliar, a associação de solução salina hipertônica mais furosemida, ela teve um aumento significativo na diurese, por volta de 500 ml, quando eu pego todo o trabalho, e não houve piora de função renal, né? O peso também, né, houve uma perda né, próxima a 1 quilo nos pacientes que usavam solução salina hipertônica, sem diferença na mortalidade, né? Até porque esse desfecho não é tão interessante nesse cenário. Porém, o viés, né, da meta-análise é um viés, né, bastante positivo, né? Então, temos que ter muito cuidado em aplicar isso à nossa prática clínica. E aí, pensando nisso, né, houve também esse trabalho, né, que apesar de ser observacional, ele teve um protocolo um pouco melhor do que Alice, né, que é de um centro americano para avaliar a administração de solução salina hipertônica, né? E o resultado era, né, a eficácia pré e pós-uso da solução em 24 horas, e o protocolo utilizado foi solução salina 3%, e a forma de utilizar foi 150 ml em 30 minutos, né? E qual que foi os resultados, né? Primeiro, em relação à piora respiratória, né, que é um desfecho de segurança que a gente teme, não houve diferença. Em relação à melinose pontina também, na mudança brusca desse sódio, também não houve diferença. E quando a gente avalia a eficácia diurética, também houve uma maior eficácia diurética nos pacientes que usavam a solução salina hipertônica, né? Então, fica aí como hipótese para a gente tentar, né, fazer um grande estudo para avaliar a solução salina hipertônica nesse cenário. Em relação aos vasodilatadores, né, é outra pedra angular no tratamento da insuficiência cardíaca. Nós temos vasodilatadores orais, vasodilatadores venosos, e acreditem que eles podem ser utilizados em todos os cenários da insuficiência cardíaca, né, desde que seja utilizado de forma correta. A ideia, o racional fisiopatológico é a queda da resistência pulmonar sistêmica aumentando o débito cardíaco. Então, as perguntas que nós temos que nos fazer em relação aos vasodilatadores é qual que eu vou utilizar, se eu vou utilizar venoso ou oral, se eu vou utilizar de forma de um tratamento intensivo ou não, e lembrando que quanto mais grave é o paciente, né, maior será o benefício da terapia vasodilatadora agressiva, e quanto menor é a gravidade do paciente, menor vai ser esse benefício. E qual que é o ponto de corte para eu utilizar esse vasodilatador? Né, também ainda não foi respondido, ele variou aí ao longo dos anos de 140 de sistólica a 85 de sistólica, né, para eu poder utilizar esse vasodilatador, mas o mais importante é você individualizar e utilizar o vasodilatador para o melhor paciente possível. Em relação à eficácia, à intensidade da vasodilatação, isso foi respondido aí pelo Galact Trial em 2019, que comparou em pacientes mais estáveis, né, com diagnóstico de insuficiência cardíaca, se vale a pena eu vasodilatar de forma mais intensa do que o habitual, né, em relação ao desfecho morte e reinternação. Foi um protocolo muito agressivo, né, depois
fica disponível para quem quiser. E quando eu avalio de forma pragmática o desfecho, não houve diferença, né? E nem em relação ao desfecho de morte e internação, também o desfecho intermediário, que era chegar à dose-alvo do vasodilatador, a gente chegou mais, de forma mais rápida, no paciente que foi tratado de forma mais intensiva. Mas o que fica, né, desse estudo é quando a gente pega lá no suplemento é que os pacientes que vasodilataram de forma mais intensiva tiveram o uso de diurético de uma forma, né, uma dose menor de diurético. E talvez isso possa ser o grande divisor para esse resultado não significativo, né? Porque talvez no paciente que não seja tão grave, né, nesse perfil B, o diurético seja mais importante do que vasodilatar de forma intempestiva. Um outro estudo, né, que avaliou esse grau de vasodilatação do paciente, né, foi esse estudo tipo cluster, né, que é o Elizabeth, que a intervenção era um tratamento mais agressivo com o nitrato EV versus o tratamento proposto aí pela equipe assistente, e esse tratamento mais agressivo tem uma pressão sistólica menor que 100. Mais uma vez, né, se a gente for observar esses pacientes, né, eram pacientes que não eram tão graves, eram pacientes que estavam mais hipertensos, a inclusão dos pacientes não levava em conta se o paciente tinha ou não disfunção ventricular, então a gente poderia ter tratado entre esses 500 pacientes, pacientes com IC FEP, né, que realmente aí não faz muito sentido se vasodilatar de forma intempestiva, e a mediana, né, da dose da furosemida também foi menor. E quando a gente coloca isso na forma de desfecho, não houve diferença aí no desfecho morte e internação em relação aos pacientes que eram vasodilatados de forma mais intempestiva. Em relação ao paciente com IC avançada, né, que é esse paciente mais grave, disfunção mais grave, síndrome cardiorrenal, tem uma resistência sistêmica muito elevada, vasodilatar de forma mais agressiva parece ser melhor do que vasodilatar de forma menos agressiva. Porque ele tem uma resistência pulmonar muito elevada e muitas vezes ele tem regurgitação mitral e regurgitação tricúspide importante. Lembrando que os vasodilatadores, principalmente os venosos, têm uma redução importante dessas duas regurgitações. Né? Esse aqui é uma manometria que mostra justamente isso, né? O efeito de um vasodilatador potente no paciente mais grave. Né? Aqui é o nitrocruciato que foi utilizado, e aqui a gente tem todas as variáveis hemodinâmicas, né, pré e pós-nitrocruciato, e a dose, né, do nitrocruciato, né, que a gente utilizou nessa manometria, nós chegamos a ter 160 ml/hora de nitrocruciato. Só para vocês terem uma ideia, né, o índice cardíaco, que era um índice cardíaco muito reduzido, 0,39, dobrou com a infusão do nitrocruciato, bem como houve queda das resistências sistêmicas e pulmonares e do capilar pulmonar, né, mostrando que no paciente mais grave, vasodilatar agressivamente é muito interessante. Esse aqui é uma manometria real, né, do paciente nosso pré-transplante cardíaco. E como que surgiu essa ideia? Né? A ideia, né, surgiu né, primeiro avaliando aí os desfechos intermediários, né, mostrando aí queda das resistências do capilar pulmonar, aumento do índice cardíaco, aí proposto por Johnson inicialmente. Né? Posteriormente, nós começamos a avaliar esse paciente no cenário, né, de insuficiência cardíaca mais avançada, né? Esse estudo aqui avaliou o uso do nitrocruciato nesse cenário, é um estudo antigo, 2008, mas assim, acho que a ideia é muito bacana, e mostrando que quando utilizado o nitrocruciato, né, nesses pacientes, houve uma redução, né, esteve associado a uma redução, né, porque o estudo é observacional a todas as causas de mortalidade, né? Então, mostrando que o nitrocruciato ele pode ser utilizado nesse cenário. Que é a curva de Kaplan-Meier, né, que realmente abre de forma muito precoce, né, de forma precoce não, que abre de forma estatisticamente significativa nesses pacientes. E, posteriormente, né, o medo que a gente tinha é que os pacientes com nitrocruciato, eles se intoxicariam, né, com o uso prolongado, e que talvez pudesse ter, né, hipotensões, né, e piorar o desfecho do paciente. Mais uma vez, a gente avaliou isso, foi 103 pacientes nesse centro italiano, e mostrou que o nitrocruciato foi seguro. E o mais importante, né, qual foi a média de tempo de nitrocruciato que os pacientes utilizavam? 38 dias, né, e não houve intoxicação descrita. Em relação
ao outro perfil de pacientes, quando a gente chega no paciente em baixo débito, né, seja ele, né, com congestão ou sem congestão, o paciente em baixo débito ele merece terapia inotrópica, né? Dentre todos os inotrópicos que a gente tem, o mais utilizado e o mais bem estudado é a dobutamina, né? No nosso centro de terapia intensiva é o inotrópico de escolha e também é o inotrópico de escolha da equipe de ciência cardíaca da Santa Casa, mas existem outras opções, né? A milrinone, lembrando que está associada à maior taxa de hipotensão, talvez o melhor cenário seja o paciente com HP e disfunção de VD, e a levosimedana também está associada, não foi utilizada em paciente com pressão sistólica menor que 90 e é pouco disponível, né? Então, talvez a dobutamina seja nosso inotrópico mesmo. Quando a gente comparou aí a dobutamina com milrinona, né? Em 2021 saiu o DOREME, né? Que era um estudo de não inferioridade, né? Para, na verdade, não de não prioridade. Na verdade, um estudo que hipotetizou que a milrinone teria um aumento aí numa redução dos desfechos cardiovasculares quando comparado à dobutamina, e quando a gente avalia o estudo, né, a hipótese alternativa era que a redução da milrinone era por volta de 20%, né, quando comparado à dobutamina, porém, não houve diferença, né, mostrando que realmente a dobutamina ela é segura e talvez a milrinone não seja superior. Acho que a única vantagem do DOREME é porque ele randomizou pacientes que tinham pressão sistólica menor que 90, né, que os estudos iniciais da milrinone não tinham feito. E as taxas de hipotensão não foram diferentes entre os grupos, né? Então, ficou essa dica aí para a gente. Em relação ao uso de dobutamina também, né? A gente tem aquela ideia que a dobutamina aumenta a mortalidade nos pacientes, principalmente pelo registro AD, mas quando a gente avalia o início da dobutamina baseado no tempo de apresentação do quadro e da precocidade, o que percebemos é que quando eu administro a dobutamina de forma precoce, esses pacientes têm se mostrado se beneficiar do uso da dobutamina, né? Mostrando que, mais uma vez, o que vale a pena no tratamento da insuficiência cardíaca, até no perfil C, com baixo débito, seria o paciente iniciar as medidas de suporte inotrópico para melhorar a perfusão tecidual de forma precoce, né? E quando eu coloco um ponto de corte aí de 6 horas, há um aumento da mortalidade nos pacientes que iniciaram de forma tardia. Né? E qual foi a média, né, do tempo de início da dobutamina em quem iniciou precoce? 1,7 horas, né? Quase 2 horas, que é o que a gente fala, que é o tempo que você tem para você determinar que você vai dar dobutamina para esse paciente. Em relação ao uso do vasopressor, né, a dopamina, noradrenalina, o racional ele é fisiopatológico, ele é um pouco contrário, né? Porém, nos pacientes com disfunção orgânica persistente em progressão, poderia ser utilizado. E no paciente com IC, de novo, pós-EAM, né? Às vezes a gente não consegue iniciar a dobutamina por N motivos, talvez o vasopressor também possa ajudar. Quando eu avalio pacientes em choque cardiogênico, né, ou barra baixo débito, que utilizavam inodilatadores, né, inotrópicos, em comparação aos pacientes que utilizavam apenas inopressores, né, noradrenalina, dopamina ou adrenalina, essa análise mostrou que um resultado favorável aos pacientes que utilizavam o inodilatador em combinação com o inopressor, né, mostrando que realmente no paciente com disfunção, né, ventricular importante, o uso do inotrópico é superior ao uso do vasopressor isolado. E a curva de Kaplan-Meier, né, também mostrando. E em relação aos dispositivos de assistência, né, nesse cenário de ser descompensado. Vamos falar um pouco só sobre o que a gente tem, né, mais disponível, que é o balão intraórtico. Os outros dispositivos não são tão utilizados, né. Essa análise aqui de 2018, né, avaliou o efeito hemodinâmico do balão intraórtico no paciente com insuficiência cardíaca crônica descompensada, né? E o que é interessante é que eu consegui determinar perfis de pacientes que se beneficiariam do balão intraórtico e perfis de pacientes que o débito, né, conseguido com débito cardíaco conseguido com balão intraórtico pudesse ser superior ao que a gente imaginava, que era 0,6 litros, né? Alguns pacientes, principalmente os super respondedores, chegaram a débito cardíaco estimado de 2,5, né? E quem foi os pacientes que eram super respondedores, né? Era principalmente o paciente
que tinha etiologia não isquêmica, né? E o paciente que não tinha o PAP index baixo, né? Então, esses pacientes, eles se beneficiaram da introdução precoce do balão intra-aórtico. Lembrando que isso é cenário do paciente crônico agudizado, né? Não é um paciente, de novo, pós-cardiogênico, e aí a gente já tem resposta aí com choque tráqueo, né? Isso aqui também, né, mostrando, né, que esse benefício desses pacientes, tanto na análise univariada e multivariada, e esse aqui em relação aos superrespondedores, né? Chegando aqui, né, a gente vê que alguns pacientes chegaram aí a ter 2,5 litros de débito com o balão intra-aórtico. Esse aqui também mostrou, né, a utilização do balão intra-aórtico nesse cenário, né, de insuficiência cardíaca crônica descompensada, né, também uma análise retrospectiva, né, que é um centro também de um único centro, para avaliar como que foi esses desfechos, né, mostrando também, mais uma vez, que os pacientes superrespondedores tiveram um desfecho melhor. Aqui também uma outra avaliação, né, para a gente avaliar, para a gente entender se a precocidade que eu introduzo, né, que eu faço a inserção do balão intra-aórtico, também modifica o desfecho, né? E aí a gente esse estudo dividiu os pacientes que chegavam em baixo débito, que o balão intra-aórtico era feita a inserção na primeira hora versus a inserção tardia. E os pacientes que foram mais precoces se beneficiaram mais do que os pacientes tardios, mostrando mais uma vez que tempo é vida no tratamento de insuficiência cardíaca descompensada. Este outro trabalho aqui saiu na Europace também, o único randomizado que a gente tem aí nos pacientes crônicos descompensados, que avaliou a intervenção BIA comparado com a intervenção apenas inotrópica. O desfecho foi intermediário, né, foi perfusão tecidual, e mostrou que o balão intra-aórtico ele melhora esse desfecho, né, intermediário, e também o secundário, que era débito urinário, e alívio da dispneia, sem efeito adverso significativo. Aqui é o desfecho primário. Porém, gente, né, a entidade choque cardiogênico é uma entidade que a mortalidade ela é muito elevada. Até hoje, a mortalidade aí é por volta de 30% a 40%. Então, se nós não tratarmos a causa, né, nós não vamos conseguir o desfecho morte tão procurado aí pela medicina baseada em evidência, né? Então, por isso que não houve benefício na sinuprana aguda, nas complicações mecânicas, né? Realmente temos que fazer a terapia destino para esse paciente, ou com suporte circulatório mais avançado, né? Ou avaliação para transplante cardíaco, e hoje nós temos 3 centros em Belo Horizonte disponíveis para isso. Esse aqui, né, só mostrando que, né, que é o Shock 2 Trial, mostrando que o balão intra-aórtico não melhorou, né, desfecho nos pacientes pós-sincrona aguda. E também, quando a gente compara o balão intra-aórtico com outros dispositivos, né, esse estudo do JAMA aqui mostrou, esse aqui foi o Impella, 2,5 e 5 litros, também não houve benefício. Quando a gente pega também, em relação a ECMO, também pelo Registro Internacional de Transplante, também não houve mudança de desfecho, né? Então, não é que o balão intra-aórtico seja o culpado, é porque a entidade choque cardiogênico, a mortalidade é muito alta. Então, nunca vou conseguir o desfecho esperado, né? Então, é realmente mandar para terapia destino. Em relação a algumas dúvidas, né, muito comum em relação a manter ou não o beta-block no paciente que descompensa da insuficiência cardíaca. O que a gente tem de resposta de estudo é o beta-convincent, né, que é um estudo de não inferioridade, que mostrou que nos pacientes que não estão em uso de inotrópico, né, que não estão em ventilação mecânica, não estão grave o suficiente, que é o paciente perfil B, eu manter o beta-block é não inferior a suspender ou reduzir o beta-block pela metade, porque esse paciente ele consegue sair do hospital com a dose maior de beta-block e no pós-alta, reintroduzir o beta-block que foi tirado na internação é muito difícil. E a gente sabe pelo Optimism que esses pacientes eles morrem mais quando eu tiro o beta-block, né? Então, a ideia é manter o beta-block nos pacientes que não são tão graves e instáveis. Agora, nos pacientes que estão em uso de dobutamina, né, alguns centros também mantêm a dose do fazem apenas uma redução da dose do beta-block, né, e isso é baseado em quê? Isso é baseado em análise retrospectiva dos estudos de inotrópicos. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui foi o Survive, né, que avaliou levosimetana versus dobutamina, e aí a análise pós-hoc mostrou que os pacientes que mantinham beta-block, né, por
forma inadvertida, eles tinham tinham uma associação, né, com melhores desfechos do que o paciente que foi retirado do beta-block completo, né? Mas isso é apenas hipótese. A ideia, né, nossa, lá da Santa Casa do Serviço de Transplante, é que o beta-block, no paciente grave, chocado, ele tem que ser retirado, e no paciente que não tem preditores de pior prognóstico, a gente faz uma redução gradual para evitar a regulation dos receptores beta e bombardear esse paciente com dobutamina. Em relação ao suporte ventilatório, né, a gente sabe que a ventilação não invasiva tem seu lugar nos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, né, não como aqui se ater, só há várias meta-análises mostrando redução de taxa de intubação, e quando a gente espreme os bancos de dados, né, a gente consegue tocar a mortalidade aí, essa meta-análise aí do Cabrini, que saiu na Critical Care. Em relação a guiar a terapia dos pacientes da insuficiência cardíaca descompensada / choque cardiogênico com catéter de artéria pulmonar, ele foi estudado aí pelo Escape Trial, e apesar de ser muito atrativo, ele não mostrou benefício. E não foi benefício nem em mortalidade, foi benefício em peso, dose de vasodilatador, dose de dobutamina que o paciente utilizava, né? Então, realmente, o catéter de artéria pulmonar, quando comparado com a avaliação clínica beira-leito bem feita, ela não é, né, talvez não seja de grande valia. Não que eu não goste, né, mas pode ser, tem, né, talvez nos pacientes com HP, talvez tenha espaço ainda. Né, esse aqui é só mostrando a tabela de desfecho primário, né, com P, né, não significativo. E um outro ponto crucial, né, no manejo dos pacientes, né, é esse controle estrito da volemia, né, deixar o paciente o mais euvolêmico possível. E lembrando que os pacientes, muitas vezes, têm uma volemia não clínica, que é aquele paciente que melhorou da volemia, né, diminuiu o edema de membro inferior, diminuiu a ascite, não está tão sintomático, e a gente tem a ideia que esse paciente ele está pronto, né, que ele pode ser reduzido a dose de diurético, ou que a gente pode suspender ou dar alta para esse paciente, né? Lembrando que, né, com o advento do POX, a gente reclassifica esse paciente e muitas vezes a gente estava diante de um paciente que ainda era hipervolêmico. E os peptídeos natriuréticos também podem ser utilizados, né, numa tentativa de guiar essa tão buscada euvolemia, né? Esse aqui é um estudo, né, do Quorum que mostrou que o uso do point of care ele reclassificou o paciente, né? Então isso é importante. Ainda precisa de validação para a gente fazer isso, né? Mas no serviço que tem disponível tem que ser utilizado. Em relação ao peptídeo natriurético, né, a gente tentou isso com o Prima 2 Trial, que é guiar a terapia de insuficiência cardíaca baseado no NT-proBNP. Infelizmente, o desfecho não foi significativo, né? Mas estamos aí procurando. Em relação às considerações finais, né? A insuficiência cardíaca descompensada é uma síndrome clínica extremamente complexa, tem apresentações distintas, né? O mais importante, né, que a gente tem que entender que não existe receita de bolo para o tratamento desse paciente, e o norte para a gente tratar o paciente realmente o perfil clínico hemodinâmico, e lembrar que, mais uma vez, do early goal, né, do tratamento da insuficiência cardíaca descompensada, né? Nós temos que ser agressivos no tratamento da hipervolemia e temos que ser agressivos e precoces no tratamento do baixo débito. E que, mais uma vez, o cuidado individualizado e à beira-leito, ele supera qualquer outra intervenção milagrosa que a medicina se propõe. Obrigado. Sensacional. Muito boa aula, Patrick. Muito obrigado aí pela contribuição com a nossa residência, né, com o nosso grupo lá do Hospital Metropolitano. Realmente não tem nem o que falar dessa aula, né? Muito boa, muito completa, extremamente atualizada, né? Se alguém quiser fazer alguma complementação, alguma dúvida, pode mandar pelo chat que a gente abre alguns minutinhos aí para comentários, tá? O Luiz está acompanhando aí, que é o nosso coordenador lá do CTI também, tá? Outros horizontais também estão acompanhando, residentes, né? O pessoal da Santa Casa, eu vi que alguns aí estão revendo a aula, né? Muito bom, muito obrigado. Patrick, obrigado. Eu que... Travou aqui.
Ô, Luiz, você está ouvindo? Não, acho que deu uma travada aqui. Acho que o Luiz travou. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar aí pelo nosso chat, tá, gente? Tá aberto aí para qualquer comentário, tá? A Cerise aqui parabenizando aí o Patrick aí, era colega aí da Santa Casa também. O Patrick, em relação à solução salina, o Boso salina para paciente hiponatrêmico e aquele perfil com ventrículo muito cheio, que às vezes a gente está com dificuldade para manusear essa volemia. Vocês têm feito lá? Não, não, João. Apesar né, de ter saído esse observacional desse centro americano, isso é muito da Europa, sabe? Então, assim, acabou que, como a gente tem uma cardiologia muito voltada, né, a gente se espelha muito na cardiologia americana, então não é muito utilizada, né, no serviço lá na Santa Casa, não, né? O Silvio, o Fábio, que são os outros que trabalham, né, na IC avançada no transplante, nós não somos tão, como se diz, entusiastas disso ainda não. No Hospital das Clínicas, estava conversando com um coordenador lá, eles estão um pouco mais entusiasmados, sabe? Mas eu acho que ainda carece de um estudo bem feito, sabe? Assim, que não é uma intervenção isenta de risco, né? Então, eu acho que vale a pena a gente tentar randomizar aí mesmo, né? Alguns pacientes com IC mais avançada, determinar o perfil de paciente que se beneficia e ter uma metodologia mais rígida, né, para tentar reproduzir, né? Mas a gente não utiliza lá na Santa Casa, assim, pelo menos não é não é costume nosso, não. O que a gente tem feito muito, né, que a gente está, né, um pouco mais animado, é realmente a combinação com o inibidor de anidrase carbônica, sabe? A gente tem tido observacional, a gente percebe né, uma manipulação, né, dessa diurese muito grande, né, quando a gente faz essa dose de 250 a 500 no paciente que não está acidótico, né? No paciente está acidótico, se eu colocar um inibidor, aí eu coloco o bicarbonato dele A1, né? Mas então a solução salina a gente está menos entusiasmado. Não, eu pergunto porque esses dias eu estava vendo uma aula do pessoal lá do INCOR lá em São Paulo e lá eles estavam bastante entusiasmados aí com esses bolos de salina para paciente já, mais perfil já, um IC classe 4 aí, já pré-transplante aí, que lá eles usam muito, né, Hashimate, colocam o paciente lá em ponte. A Cerise está perguntando aqui qual é o ponto de corte de pressão sistólica que você usa para iniciar NIPRID e se vocês têm algum protocolo para iniciar. Ei, Cerise, tudo bem? Saudade de você. Cerizinha, não, excelente pergunta, né? Então, na verdade, Cerise, assim, eu não falo nem um ponto de corte, sabe? Eu falo, assim, talvez do perfil global do paciente, né? É muito diferente, né? Um paciente que tem pressão sistólica de 70 e o basal dele é uma pressão sistólica de 75, né? No ambulatório, igual a gente costuma observar nos pacientes mais avançados, do que um paciente agudo pós-infarto que faz uma pressão sistólica de 70, 80, né? Então, talvez no cenário, né, do paciente crônico, que já tem que já trabalha, né, o organismo dele vive numa certa hipotensão, eu acho que não tem que existir um ponto de corte, mas assim, o meu paciente, ele está orientado o suficiente, né? Ele não está, né, pré-tubo, não está, né, não tá assim, né, anúrico, não está com lactato na cabeça, não está assim, aquele paciente realmente, né, com a perfusão tecidual já nas últimas, né? Aí eu acho que dá para a gente iniciar um NIPRID. Assim, lá eu já iniciei NIPRID a ter paciente aí com sistólica de 70, sabe? Então, a gente utiliza, né? Começa bem devagar, 2 ml, 4, 6 e vai subindo. Os estudos iniciais colocam que a dose de 1 a 1,5 micrograma você já tem ação importante no território sistêmico e pulmonar, sabe? Então, talvez essa dose, se a gente conseguir alcançar, a gente vai estar tendo algum benefício para o paciente.
mas, né, quanto maior a dose, maior vai ser o grau de vasodilatação desse paciente, né, e maior vai ser o benefício em relação ao aumento do débito cardíaco, né. Então, acho que é isso, né. Talvez seguro, né, para a gente, né, como a gente sempre tenta né, colocar um norte, eu acho que 80 de sistólica, e que o paciente não esteja obnubilado, eu acho que dá para começar, se você tem o paciente na mão, né, se ele está numa emergência ou na terapia intensiva. O pessoal do Sul, né, da equipe lá de ciência cardíaca, lá de Porto Alegre, eles são muito mais emotivos e mais, como se diz, né, mais empolgados com o Niprid, né? E tem, né, quando a gente, né, troca figurinha, às vezes eles iniciam o Niprid antes de iniciar a Dobuta, sabe? Então, assim, eles são bem mais corajosos ainda. E muitas vezes você vai ter que usar os dois, né, Cerizinha? Então, às vezes, é aquele paciente que você fala assim, nossa, está muito chocado para eu começar o Niprid, eu vou começar a Dobuta. E aí, às vezes, você começa a Dobuta, meia hora depois, ele tem uma pressão um pouco melhor, mesmo se não tiver uma pressão tão melhor, ele está com uma perfusão melhor e você consegue iniciar o Niprid, certo? Não sei se ponto ideal. E o interessante é que vocês fazem isso sem dispositivo de monitorização de resistência vascular, né? Vocês não usam Swan-Ganz, né? Na Santa Casa a gente não usa Swan-Ganz. Fora transplante hepático, eu acho que a gente não vê o dispositivo, né? E eu realmente eu não me vejo com coragem, né? Até porque eu sou Nutella lá e a gente usa muito no Mater Dei, né? O Swan-Ganz lá, né? Mas realmente, né? Sem ver a resistência, você fazer um Niprid, às vezes, paciente hipotenso, realmente não pode ser Nutella, né? Mas realmente assim é bem diferente, né? Assim, não é uma terapia que a gente vê comumente, né? Mas com o tempo você vai, né, lidando mais com esse perfil de ser avançada, esse choque cardiogênico da IC crônica agudizada, você percebe que é bem seguro, sabe? Assim, realmente, os resultados, eles são bons, né? Acho que o Jura já viu alguns doentes lá, né, Jura? Lá, usando o Niprid a 30 ml hora dobrado. Então, é muito bacana. Assim, realmente é uma das terapias, né, que eu acho mais fantásticas nesse cenário. É o estado da arte, né? A Cerise, mais uma vez, pergunta aqui sobre beta-bloqueador. No caso de uso com Dobuta, você suspende ou você só reduz a dose? Também é outra pergunta da Cerise. Hoje está com as perguntas tops, né? O caderninho dela tá cheio de anotação lá. E que as respostas não são fáceis, né? Assim, o que a gente tem de estudo... Nas suas telas todas, tá? Beijo, saudades. Assim, o que de estudo assim forte, né, randomizado, é o beta convincent. E o beta convincent não incluiu pacientes em choque cardiogênico, né? E o cenário do beta convincent era manter a dose. Então, esse aí foi respondido. No paciente chocado, né, em choque cardiogênico, em uso de dobutamina, ou paciente em baixo débito que vai usar dobutamina, a gente não tem resposta, né? Se a gente extrapola as análises pós-hoc dos estudos, né, principalmente aí do Survival, reduzir a dose em 50% ou manter a dose, se o paciente permite, né, isso foi associado a um melhor desfecho. Eu acho que isso é muito mais, né, um artifício da observação e da causalidade, né, e do viés das análises pós-hoc, do que um benefício do beta-block num paciente usando Dobuta, né? Então, é muito contraditório, né? Eu estou dando uma terapia inotrópica que age no receptor e vou bloquear esse mesmo receptor, né? Então, o que a gente faz, Cerizinha, se o paciente ele vai para terapia intensiva, né, se ele chega para a gente em baixo débito e a gente percebe que ele tem que ir para terapia intensiva para tomar dobutamina, a gente suspende por completo o beta-block. Se o paciente ele apresenta, né, ele chega para a gente em baixo débito, mas ele ainda tem, né, não está obnubilado, ele não está, né, não tem um lactato muito elevado, ele não está assim tão grave, o que a gente faz? A gente costuma reduzir esse beta-block inicialmente pela metade e progressivamente você percebe que o paciente ele vai
mostrando para você, olha, eu não tô sentindo bem com esse beta-block, ó, porque eu estou precisando aumentar a dolguta, eu estou precisando dar uma dose mais elevada de diurético para ele, né, ter o resultado esperado. Então a gente vai reduzindo de forma gradual, né? Então o que a gente faz é isso. A professora Consolação, né, que é talvez, né, a nossa maior ícone aí da essência cardíaca, ela tinha um costume lá no Hospital das Clínicas do paciente na enfermaria com uso de dobuta só reduzir 50% da dose e só reduzir mais a dose se o paciente precisasse de doses progressivas de dobutamina. Já o CTI cardiológico lá do Hospital das Clínicas, eles suspendem por completo também a dose do beta-block, né? Então, a gente segue mais ou menos isso. Muito bom. Mais alguma dúvida aí, turma? Vamos aproveitar que não é todo dia não, hein? A Ana Paula, nossa residente, pergunta: a dose inicial de diurético é a mesma tanto para o paciente com congestão e hipervolemia quanto para o não hipervolêmico? Não, assim, então, assim, quem vai tomar diurético é quem está hipervolêmico, né? O paciente euvolêmico, né, ele usa diurético se aquele diurético foi o responsável para ele conseguir chegar na euvolemia. Por exemplo, o paciente que tem 20% de fração de ejeção, dificilmente ele consegue tolerar beta-block, IECA, espronolactona sem diurético, né? Ele está euvolêmico porque ele está com diurético, né? Então, assim, isso é uma coisa. No paciente hipervolêmico, o que a gente tem que diferenciar eu estou diante de um paciente que ele é primo diagnóstico de ciência cardíaca, né? Ou é um paciente crônico agudizado. Se ele é primo diagnóstico, de novo, eu uso uma dose menor de diurético. Por exemplo, eu vou fazer 2 ampolas inicial. Ele chegou lá na emergência, nunca teve história, começou hoje com dispneia, pode ter sido um equivalente anginoso, né, miocardite. Eu faço 2 ampolas e vejo a resposta. Agora, o paciente que já chega com aquela receitinha que usa 6 comprimidos de furosemida, aí esse sim eu vou ter que dar uma dose mais elevada, né? Se a gente for trabalhar com alta dose, né, é 2,5 vezes a dose que ele utilizava em casa. Então, né, isso pensando que 40 é igual a 20 miligramas. Bacana. Ó, gente, pelo adiantado da hora, eu vou agradecer o Patrick, né? Eu sei que ele está agarrado aí, né? Estava aí mexendo aí com o pessoal da MG Transplantes mais cedo, e se a gente for rendendo aqui, vai até amanhã, e amanhã eu estou lá na Santa Casa com ele, eu espero que ele vai dar o plantão amanhã também. Então, vou ter que encerrar por agora. Mas, ô Patrick, muito obrigado, viu? Todo mundo adorou a aula aí, essa aula vai ficar disponível, tenho certeza que muita gente vai procurar rever essa aula aí no segundo momento. A Cerizinha aí querendo ficar até amanhã, e a Ceriza sabe que você trabalhou quase um mês lá no Metropolitano e vazou, né? Pena que você entrou pela porta errada, devia ter entrado pelo CTI. Eu fui para o Eco, né? Pô, eu tenho que ter... Acho que na próxima lá você pode entrar via porta do CTI lá, que a gente não te deixa fugir, não. Valeu. Mas muito obrigado mesmo aí, viu, cara? Foi muito bacana, tá? Espero que tenha aí outras oportunidades aí no futuro. Eu que agradeço, Juarez. Estou disponível para a equipe, né? E se vocês, né, precisarem, né, principalmente aí, né, o paciente que porventura, né, esteja aí no metropolitano, em choque cardiogênico e que precise de terapia, né, transplante cardíaco, né, sintam-se à vontade aí para entrar em contato. Eles têm meu número e para a gente conseguir oferecer uma terapia realmente modificadora, né, da vida do paciente que descompensa e chega nesse nível. Então, foi um prazer, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, viu, cara? Grande abraço.